Foi, dá uma batida de palma aí. Ah, não tá com um pouco na mão também. Fala galera, tranquilo? Rafa Pena aqui. Hoje estreando um quadro novo do canal chamado Colan, Cuequinha e Soco. Pô, tu vai estrear uma coisa nova logo comigo, que sempre tô aqui. Porque você é o primeiro a topar essas babaquices que eu faço, entendeu? É. E a ideia é que a gente vai falar, tipo, dissecando quadrinhos, só que de quadrinho de herói e quadrinho ruim. Pelo menos que Não, eu não acho ruim. o universo acha ruim, só que a pessoa ao meu lado acha bom. E a ideia é que a gente vai... Eles vão tentar defender eles, né? O convidado vai tentar defender esse quadrinho e provar pra vocês de que eles estão certos e que o mundo todo tá errado. Que esse quadrinho é bom. E aí hoje, Denis Mello é o convidado da vez. Quem que é Denis Mello? Fala você, pra quem é você aí. Pode ser que... pode por ser... Eu vou falar sobre a saga do clone do Homem-Aranha e pode ser que tenha gente que não me conhece do canal também. Então, eu sou quadrinista, faço quadrinhos há 10 anos, sou autor da Bela Dona e atualmente eu trabalho num projeto chamado Teocrasilha. E, bom, se vocês quiserem aqui no canal, botarem na pesquisa do canal, talvez Rafael bote até links aqui. Vai estar o link na descrição. Tem bastante coisa falando sobre o meu trabalho aqui, resumindo o meu trabalho. Enfim, basicamente isso. E eu vou falar sobre Saga do Clone. Saga do Clone. Porque Saga do Clone, do Homem-Aranha, é um negócio que todo mundo acha ruim, menos o Denis. Cara, a Saga do Clone é ótima. Tudo bem, talvez eu tenha um valor afetivo por ter sido o primeiro momento em que eu realmente comecei a ler quadrinhos de super-herói. Quadrinhos de forma geral. Eu já li algumas coisas antes, já li Homem-Aranha antes. Meu primeiro quadrinho foi do Homem-Aranha alguns anos antes do início da Saga do Clone aqui no Brasil. Eu li algumas coisas. Bom, Turma da Mônica, obviamente, Asterix, meu pai colecionava e tal. Mas a Saga do Clone foi o momento em que eu comecei a colecionar quadrinhos de fato. Então... eu lembro muito bem, eu comprei um quadrinho na rodoviária. Eu ia viajar, eu tava indo pra Angra, visitar uns amigos da família. E a gente comprou, minha mãe comprou pra mim na época, né? O primeiro quadrinho era o primeiro quadrinho da Saga do Clone. Qual é o lance? A tia May tava doente, e obviamente não morreu. Na verdade não, em algum momento da Saga do Clone ela morre, mas era tudo mentira. Vamos chegar lá em algum momento. Bonzão. É uma saga muito controversa, assim, as coisas que acontecem são controversas, mas enfim, basicamente o resumo da Saga do Clone é: Peter Parker, o Homem-Aranha, vive a sua vida e ele, em algum momento, por a tia May estar doente no hospital, chega um novo Homem-Aranha, o Ben Reilly, que é um clone dele, e aí é um retcon. Mas como que ele chega? Como que chega? Então, ele chega pra visitar ela no hospital, e aí ele não sabe que o Peter tá lá, e não lembro, o Peter vê ele na janela, alguma coisa assim, os dois têm um encontro no telhado do hospital, e puta, o cara é igual a mim e tal, e aí o clone dele, assim, cara, muitos anos antes da morte da Gwen, né, teve um inimigo do Homem-Aranha chamado Chacal, que era um professor dele da Gwen Stacy, né, a namorada do Homem-Aranha falecido, todo mundo sabe dessa história. Ele clonou o Homem-Aranha. Na escola. E aí, sim, inclusive tem um meme muito conhecido do Homem-Aranha com o clone. Aquele apontando assim. Isso. Então, o Ben volta pra visitar a Tia May, porque afinal de contas ele é um clone. Inicialmente, Ben Reilly. É Ben Reilly? Eu sempre chamei de Ben Reilly. Eu não sei se é Ben Reilly. Enfim, irrelevante. Bom, vai ficar a minha leitura de quando eu era moleque lendo. Ben Reilly vem visitar a Tia May, porque afinal de contas é a tia dele também, ele é um clone. Mas ele tem todas as memórias do Peter, então ele tem toda a consideração que o Peter tem pela tia May. Ele vai visitar... já não faz sentido do ponto de vista científico, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Um clone da forma que a gente tem hoje não tem memórias, né? E tal. Mas, cara, eu acho que isso é pré-ovelha Dolly, assim, sabe? Enfim, o Ben chega, eles discutem ou brigam, não lembro muito bem, tem muitos anos que eu li isso. Eu não reli isso pra fazer o vídeo. Eu falei pra ele, Denis, releu o quadrinho. Ele não falou. Eu cheguei aqui hoje, você falou. Você releu? Eu falei, não. Enfim. Cara, a gente tá esse tempo todo só no primeiro número. Enfim, então, resumão. Exatamente. O que é Saga do Clone? Vamos lá.
Cara, o Ben chega e eles brigam, discutem. E o Ben, ele continua agindo como um Homem-Aranha, mas é o Aranha Escarlate, cara. E isso é a coisa mais legal da série pra mim. Da série, da Com a roupinha do Aranha do Escarlate. arco, da saga do clone. Cara, ele tem um uniforme muito massa, vocês pesquisam. Na verdade, Rafael Bota aparece aqui, ó. Em cima do Rafael vai. aqui, ó. Mas é só cara, tá ligado, muito né? legal. Puta, vai se fuder. Porque ele tem um colete azul e ele tem uns braceletes. Não é um colete, é um casaco com a manga rasgada. É, exatamente. Cara, por acaso tô com camisa de botões, mas geralmente eu ando com camisa com. Já percebeu isso? Olha só, Rafael. Eu uso um monte de camisa com as coisas rasgadas. E é isso, cara. Olha só como as coisas influenciam. Como é psicológico. Freud explica. E ele usa umas coisas no tornozelo, porque era anos 90, né, cara? Assim, a geração Liefeld que bota esses enfeites. Tem muita gente, eu acho, que nesse quadro vai falar sobre quadrinhos do Liefeld. Eu escolhi a saga do clone. Então. E, cara, o Aranha Escarlate é muito, muito, muito legal. E todo mundo achou ele muito legal. Por que as pessoas não gostam da saga do clone? Porque ela se estendeu por muitos e muitos e muitos anos. Quanto tempo? Quanto tempo? Sei lá, caralho. Não, vamos lá. Mais de década. Vou tentar. Qualquer coisa você corta aqui meu pensamento. Mas, não, mais de década. Talvez sim. Mas no mínimo uns 8 anos, cara. É muita coisa. Mas eu tava até falando isso com o Rafael agora há pouco. Qual é o lance? Tem uma coisa que é muito interessante sobre a saga do clone, que foi um mega arco. Tipo, foi uma mega saga, como não se fazia naquela época. Depois se acostumou com, por exemplo, Guerra Civil, etc. Esses arcos que tomam várias revistas e duram muito tempo. Mas, claro que nenhuma saga durou a duração da saga do clone. Mas assim, você tem construção de arco de vários personagens. E você tem um envolvimento para além de ler um episódio. Porque, por exemplo, antes disso, você comprava um quadrinho do Homem-Aranha, você lia aquela história que era meio fechada, e aí você, talvez, uma história se estendesse por 2 ou 3 revistas, talvez tivesse uma trama um pouco maior, que tivesse pistas em algumas revistas, depois concluía. Mas essa é uma saga literal, que o pessoal embarca, a Mary Jane estava grávida. Voltava pro status tem quo no vários final, arcos, né? então, essa não, essa continua seguindo. Tem o arco do Peter nessa saga, tem o arco do Ben, que é o clone que vem. Depois, em algum momento da saga do clone, quando parecia que ela tinha fechado, o Ben, na verdade, não era o clone, era o original, e o Peter era o verdadeiro. Tem o verdadeiro clone. O verdadeiro clone. Tem o arco do Kane, que é um clone degenerado do Homem-Aranha, que é mais forte do que os dois, e é um cara também visual muito legal, assim. Então, e a gente no meio disso tudo tem, sei lá, a morte do Octopus, do Dr. Octopus, tem o próprio, esse inimigo, que morre e volta, esse cara que criou os clones, que é o Dr. Chacal, ele aparece em todo o seu triunfo, e tem o retorno de um clone da Gwen Stacy, e aí tem outros clones como o Aracnocida, e aí você tem, na verdade tem episódios da saga do clone que tem assim, dezenas, centenas de clones em guerra, e cara, é muito doido, é meio zoado mesmo, algumas partes são meio zoadas. Aparece um outro clone meio oficial que talvez fosse verdadeiro, e ele usa uma versão aranha escarlatizada do uniforme negro, que eu sou fã pra caralho, do uniforme negro da aranha. Mas enfim, ou é o Peter que usa isso. Tem muito clone, eu fico um pouco perdido também. Mas Bonzão. Não, cara, é muito divertido. Eu não sei se hoje eu curtiria. Mas naquele momento, não pela minha idade, mas por o que acontecia nos quadrinhos de herói naquele momento, cara, a saga do clone ficou estigmatizada depois, eu acho. No início dela, todo mundo curtia muito. Depois que acabou, porque ele leu e viu, putz, é ruim. O consenso durante a saga é que tava se estendendo muito. Mas assim, tem boas fases depois, porque quando tem um fechamento, quando o Chacal morre, e aí se considera que o Ben, ele confessa que o Ben era o verdadeiro e o Peter era o clone. E aí a gente tem uns 2 anos, talvez, com o Ben Reilly. Os quadrinhos do Homem-Aranha se focam pro Ben Reilly. O Peter Parker vira um coadjuvante, e aí a Mary Jane tá grávida, e você tem toda essa vida cotidiana do Mas Peter. O Ben Reilly muito legal não tá com a Mary Jane. Não. O Peter continua com a Mary Jane. E o Ben, ele assume o manto do Homem-Aranha, ele vira o Homem-Aranha oficialmente. E isso é muito interessante. O Peter para de ser Homem-Aranha. Sim, ele perde os poderes, inclusive. Aí durante a saga do massacre dos X-Men, que acaba culminando na morte de todos os heróis que viram, heróis renascem depois. Isso acontece também durante a saga do clone, mas não vamos entrar nisso.
Um grande lance, e que acaba influenciando muito depois no universo quadrinístico da Marvel, é que o final da saga do clone é com o retorno do Duende Verde. Aliás, tem spoilers, né? Obviamente aqui, né? Pelo amor de Deus. E a gente vê a gente descobre no final que o Ben era o clone e o Não, Peter... o Ben era de verdade. Não, o Ben era o clone. No final das contas. Era o clone. O Peter sempre foi o original. E eu não lembro qual a explicação pra ele ter perdido os poderes por um tempo, mas enfim. Porque tinha a desculpa de que ele tava se degenerando, porque todo clone tem a data de vencimento, digamos assim. O que também não é verdade cientificamente, mas... Mas enfim, E aí, na verdade, o Norman Osborn, que é o Duende Verde, que tava morto desde a morte da Gwen, ele retorna triunfalmente, ele estava orquestrando aquilo tudo. Esse fechamento da saga do clone é muito bom, porque nesse momento a gente acha que a saga do clone já acabou. E aí isso é retomado. Porque era pra ter acabado. Já era pra ter acabado antes de quando a gente achou que tinha acabado. Mas, pra mim não perde mérito, cara. E o Norman depois se tornou um vilão influente pra caralho no universo Marvel, não só pro universo do Homem-Aranha. Ele virou o vilão aquele que causa um martelo, né? Não, sim. Não, isso bem depois. Mas cara, mas esse fechamento é muito legal e combina com a Mary Jane rola o parto e aí o bebê é sequestrado, eles acham que o bebê morreu. Isso, na verdade, foi um arco que o nego omitiu depois e fingiram que nem existe esse bebê que foi capturado. Então ele tem um filho. Sim, tem uma filha em algum lugar e nunca mais entraram nesse assunto. Mas acabou rendendo spin-offs de futuros alternativos e tal. Mas enfim, e no final a Tia May morre, finalmente, mas... Não, na verdade... Finalmente, não, a Tia May tava morreu, na hora a já, Tia May né? morreu antes, mas aí no final da saga... No último episódio da saga do clone, o Peter encontra a Tia May verdadeira, que ela era uma atriz que o Norman bancou. Era uma atriz. Isso 4 anos antes do Norman reaparecer. E ele não percebeu que era atriz. Não, era uma atriz que foi, sei lá, biologicamente tratada pra parecer muito com a Tia May, treinou pra ser a Tia May e simulou a morte da Tia May e a Tia May verdadeira ainda existe. Não, parece muito ruim falando assim. Estranho, né? Nossa. Então, peraí, era uma atriz que foi paga pra morrer. É isso. É isso aí. Entendi. Ela topou ser paga pra morrer. Dinheiro vale muito quando é morto. Tinha uma justificativa muito boa pra isso. Eu não lembro exatamente qual era. Tá bom. Mas, enfim, ele encontra a Tia May verdadeira e depois disso as coisas voltam ao normal com o Peter como Homem-Aranha e sem filha. Porque e com a Tia tudo May. isso, né? Sempre volta pro status quo. Cara, eu acho isso uma merda. Eu gosto quando as coisas que acontecem realmente mexem na continuidade da coisa, sacou? Inclusive, eu gostei muito da Guerra Civil quando o Homem-Aranha revela a identidade. Acho que entrou numa fase mais madura e depois tem o pacto com o Mephisto que zera. Por que fica zerando, cara? Deixa os personagens amadurecerem. Eu não leio mais quadrinho de herói. Um dos motivos é isso, caralho. Vai tomar no cu. Tá ligado? Todo mundo tem que ficar voltando ao que era nos anos 60, mais atualizado pro mundo atual. Caralho, o mundo atual deixa as pessoas amadurecerem, tá ligado? Ao invés de ficar tentando infantilizar e voltar pra mesma merda sempre. Enfim, a saga do clone é bem legal. Eu amo a saga do clone, nada vai mudar isso nunca. Esse é o meu recado final. Tá feliz? Tem tanta coisa, uma saga de 8 anos, né? Não é tipo, sei lá, né? Vai falar de uma saga de, talvez nos próximos episódios, de uma saga de 1 ano. Porra, essa foi de 8 anos. E inaugurou essa era de grandes sagas desses quadrinhos mainstream. Então, graças à saga do clone, é que temos Guerra Civil, temos Guerra Infinita e temos todos... Nesse momento da minha não sobriedade, eu poderia afirmar isso. Entendi. É isso. É isso. Tá feliz? Eu tô muito feliz, cara. Então o Denis falou sobre o que ele queria. Desde que eu conheço o Denis, ele fala que Saga do Clone é a melhor coisa que ele já leu do Homem-Aranha. Não, é Homem-Aranha Azul, é a melhor Uma tristeza, mas enfim, é Homem-Aranha isso aí. Azul é o meu quadrinho pra chorar quando o Papuzini me entrevistar. É o meu quadrinho pra chorar é o Homem-Aranha Azul. Tá dando spoiler pro Carlos já. Abraço, Carlos. Então é isso. Então esperem por mais episódios de Colan, Cuequinha e Soco. Que curti. Não, eu acho que foi legal, não sei. E pra terminar, a gente tá na casa do Marvin aqui. E tem um quadro magnético. Tu vai desenhar a Saga do Clone no quadro magnético. Ah, eu vou desenhar. Isso vai você desenhar. não falou disso. E não falei, porque isso aqui é surpresa. Ah, tá. Tu vai desenhar o Homem-Aranha. Tá, no quadro beleza, magnético. Perfeito. Pra fechar o vídeo. Então é isso, Vai galera. entrar no final do vídeo? Vai. Beijo, então, curte, compartilha, se inscreve. Esse negócio mesmo aí que ele falou, que ele tentou me imitar, mas ele falhou miseravelmente. Às Então, vezes eu consigo. Agora não. é o álcool. Então sigam ele nas redes sociais todas e tamo junto. Valeu, gente. Até o próximo episódio. É nóis.